audiência. Antes de prosseguirmos, o título da mensagem: em Betânia estão os que amam Jesus. Em Betânia estão os que amam Jesus. Leitura da Bíblia, Evangelho de João, capítulo 11, versículo de 47 a 57, e capítulo 12, versículo 1 até o versículo 11. Antes de prosseguir, ainda queria comentar alguma coisa sobre esses versículos finais que nós lemos, de 42 até 46, de João capítulo 11. Eu queria chamar a atenção para uma coisa, que tudo que Deus faz, Ele faz com um propósito. Ele não faz meramente para fazer uma propaganda, alguma coisa retumbante, mas sem muito sentido. Não, tudo que Deus faz, Ele faz para fazer a sua vontade. Então, em João 11, Jesus realizou um grande milagre como ninguém realizou, ressuscitando a Lázaro, que já estava sepultado havia 4 dias. E quando Jesus, com uma voz dizendo: Lázaro, vem para fora, Lázaro, aquele que estivera morto, ele saiu com os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto ainda envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Parece coisa insignificante, mas esses 3 últimos versículos, 44, 45, 46, tem muito significado. Em primeiro lugar, irmãos, o Senhor veio chamar as suas ovelhas para compor a sua igreja. E esses que Jesus chamou não são aqueles que são os bons, os justos, os sãos, que não precisam de médicos, mas são como o paralítico de 38 anos enfermo, como o cego de nascença, e também como Lázaro, morto, já enterrado havia 4 dias. Irmãos, Jesus então curou o paralítico passou a andar, o cego foi curado, o cego passou a ver, e o morto, já em decomposição, o morto pelo poder da palavra, ressuscitou. Milagres aconteceram na vida dessas pessoas que Jesus quer chamá-las para fazer parte da igreja. Então, irmãos, eu quero chamar a atenção para os irmãos que são líderes nas igrejas. O Senhor, nós precisamos ser sensíveis ao trabalho do Espírito na vida dos irmãos. De repente, você vê os irmãos que reúnem com você, alguns jovens, e no passado parecia um paralítico, não anda no caminho de Deus, não colabora com a igreja, mas de repente o Senhor cura. E pode ser que haja na sua igreja alguns que são como cegos de nascença. A palavra chega até eles, eles têm os olhos, mas não conseguem ver. Mas um dia o Senhor passou por eles e mandou-os, a palavra profética chegou até eles, e eles foram até o tanque de Siloé, foram até o enviado, e lavou-se e passou a ver. E pode ser que na sua igreja haja aqueles que estavam mortos, imprestáveis para a obra, imprestáveis para o Senhor, para a igreja. Morto, não surte efeito nenhum, estando ou não estando na igreja. Pelo contrário, cheira mal. Mas de repente, um dia, a palavra chegou até eles, e a palavra chegou para ele e disse:
vem para fora do túmulo. Ele saiu, ele foi ressuscitado. Nesta hora, aí vem o papel dos irmãos, líderes. Vocês não podem mais, habitualmente achando que era aquela mesma pessoa que estava paralítica, ou aquela mesma pessoa que estava cega, ou aquela mesma pessoa como estivera morto. Não faz diferença nenhuma para a igreja, para a obra do Senhor, mas o Senhor fez uma obra neles. E é hora de você ter a sensibilidade de desatar as ataduras dele. Se você não desatar as ataduras dele, ele vai continuar imobilizado na igreja. Não sei se vocês estão me entendendo. Vamos tirar ataduras. Se o Espírito trabalhou, vamos cooperar. Ou eles são eternamente aqueles jovens que não imprestáveis, eternamente aqueles jovens cegos, eternamente aqueles jovens que estão mortos, não fazem nada nas reuniões da igreja. Não, o Senhor trabalhou neles. Está na hora de tirar ataduras, envolvê-los para a edificação da igreja, envolvê-los para a obra do Senhor. Por isso que eu estou encorajando vários desses a irem para a África. Vamos ser úteis na mão do Senhor. Mas eu temo que alguns irmãos líderes ainda estão um pouco devagar, um pouco lento. Irmão, dê uma olhada à sua volta, né? Dê uma olhada na sua igreja, dê uma olhada nos irmãos que servem com você. Irmãos, o Senhor trabalhou neles. Se o Senhor trabalhou neles, irmão, está na hora de você tirar as ataduras deles. Quando você tirar as ataduras desses irmãos, eles vão se tornar pessoas úteis. Eles vão ser aquelas pessoas que estavam na morte, mas Jesus na cruz, Ele morreu, desceu às regiões inferiores da terra, Efésios capítulo 4, e aí Ele levou cativo o cativeiro, quando subiu às alturas. Ele libertou esses cativos e concedeu dons aos homens. Ele mandou essas pessoas que Jesus curou, essas pessoas que Jesus ressuscitou, Ele quer mandar de volta para a igreja como os homens hábeis. De Efésios capítulo 2, versículo 10. Poema, feitura dele. Vocês estão entendendo ou não? Aqui no capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Pois somos feitura dele. Ele trabalhou em nós. Ele tirou você da paralisia. Ele tirou você da cegueira. Ele tirou você da morte. Ele tirou você do cativeiro. E Ele trabalhou em você. O que Ele quer de você? Quer que você seja útil na edificação da igreja. Então, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Irmão, o que são boas obras aqui? Aqui não são formados na faculdade, mas são criados em Cristo Jesus. É Cristo Jesus quem criou. Para quê? Para boas obras. Essas boas obras, irmãos, não são, eu já disse, ajudar uma velha a atravessar a rua, dar esmola para os pobres. Essas boas obras, irmãos, são para edificação do tabernáculo. Deus precisou no Antigo Testamento de homens hábeis, homens que sabiam trabalhar em madeira, que sabem trabalhar em tecido, sabem trabalhar em pedras, sabem trabalhar em metais, que sejam artífices, tenham habilidade nas mãos, talentosas pessoas, e o Senhor precisa desses homens. Por isso o Senhor curou da paralisia, o Senhor os curou da cegueira, e o Senhor ressuscitou. Para quê? Para que essas pessoas sejam enviadas como dons, para aperfeiçoar os santos,
para a obra do ministério. Estou falando já de capítulo 4 de Efésios, tá? Aqui, ó, versículo 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. São essas pessoas que Deus preparou, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Irmãos, qual é a obra do nosso ministério? Qual é o seu ministério? E qual é a obra do seu ministério? É a edificação do corpo de Cristo. Eu e você estamos aqui, irmãos, para fazer uma obra do ministério, que é edificar o corpo de Cristo. Então Deus enviou homens talentosos para nos aperfeiçoar, para nós edificarmos o corpo de Cristo, tá certo? Então esses são os que Deus enviou, mas também precisamos de santos, precisamos de materiais de construção. Então, voltando lá para João 11, versículo 44, Jesus mandou desatar. Desatar significa Deus pode agora enviar para a igreja esses homens dons para aperfeiçoar a igreja, para serem esses homens hábeis para a edificação da igreja. E o versículo 45: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Este versículo refere-se, irmãos, ao material de construção, aos santos. Versículo anterior são os dons que o Senhor, homens dons que Deus concedeu para a igreja, para aperfeiçoar os santos. Mas o versículo 45, muitos creram nele, são os santos. É um material para construção. Aí o 46, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram os feitos que Jesus realizara. O 46 já mostra, aqui Jesus, quando chega, ele já quer fazer separação entre aqueles que creram e aqueles que querem denunciar ainda para os fariseus. Irmãos, entenderam? Então, graças a Deus, você está de que lado? Você está do lado do Senhor. Você faz parte daqueles que amam o Senhor. Por isso, irmãos, vamos prosseguir. Versículo 47, então. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo? Uma vez que esse homem opera muitos sinais, se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas tomarão a própria nação. Vocês percebem que por que os líderes judeus faziam oposição a Jesus? Porque eles cuidavam mais dos seus próprios interesses do que do interesse de Deus. Se eles realmente se preocupassem com o interesse de Deus, quando Jesus, fazendo esses sinais, eles deveriam buscar saber se realmente esse Jesus que disse que era o enviado de Deus, se ele era de fato o Messias, de fato o Cristo. Porque se fosse de fato Cristo, irmão, Cristo ia salvar a nação toda. Vocês acreditam nisso? Se ele tivesse aceito, irmão, iria salvar a nação. Mas não, eles estavam preocupados com a sua posição política. Estavam preocupados em não perder o seu lugar de liderança, o seu lugar de privilégio, o seu poder. Porque, eles estavam debaixo do Império Romano, e o Império Romano permitiu que esses líderes dos judeus, governassem sobre os judeus, enquanto fosse do interesse dos romanos. Enquanto vocês conseguirem manter a ordem entre os judeus, nós vamos manter vocês governando sobre os judeus, mas o dia que vocês não conseguirem
manter, né, o governo sobre os judeus, nós vamos tirar vocês e nós vamos governar nós. Então essa era a preocupação dos principais sacerdotes e fariseus. Irmãos, infelizmente, durante toda a história da igreja, também há esses que buscam mais o seu próprio interesse, manter seus privilégios, manter a sua estrutura de poder. Irmãos, isso pode ser tanto no governo, né, da Judéia, assim como no governo sobre o povo de Deus numa igreja. Se acostumou a ter uma estrutura de poder, a igreja ouve a ele, ele tem um lugar de honra, respeitado por todos, e esse lugar, irmãos, acaba, né, esses acabam fazendo, né, trabalhando por seu próprio interesse, não por interesse do Senhor. Por isso nós precisamos ter um coração muito limpo, muito puro. Irmãos, estamos aqui não buscando o nosso próprio privilégio, não estamos aqui buscando nossa própria glória, glória dos homens, não estamos aqui buscando fama, popularidade ou nossa estrutura de poder. Que o Senhor possa governar sobre a sua igreja, o Senhor faça a sua vontade na sua igreja. É isso que nós queremos, irmãos, fazer a vontade de Deus. E eles então convocaram o sinédrio. Vocês sabem que o sinédrio é convocado pela liderança dos sacerdotes e também a liderança dos fariseus. Então eles convocaram o sinédrio, e o sinédrio foi convocado para quê? Para discutir o que fazer com Jesus. Eles não sabiam mais o que fazer com Jesus, porque o povo todo estava crendo nele, né? E eles estavam com medo de perder o poder, e porque Jesus estava operando muitos sinais, e esse último sinal, ressuscitando a Lázaro, foi demais. Foi demais. Quem consegue ressuscitar alguém com 4 dias sepultado, né? Então, irmãos, se continua assim, todos vão crer nele. Eles estavam preocupados, e eles vão perder, né? Os romanos vão vir, vão tomar o governo, né, deles, e vai tomar toda a nação. Então, irmão, ficou patente, evidente, a preocupação política deles, com medo de perder o poder deles, né? Então não havia nenhuma preocupação em avaliar se esse Jesus que estava operando muitos sinais era de fato o Messias, o enviado de Deus. Irmãos, isso é a coisa mais importante para a nação judia, é ou não é? Eles aguardam a vinda do Messias, só que o Messias veio, eles rejeitaram. E aí veio o Caifás, versículo 49. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote, naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Irmãos, que maravilha! Deus realmente é onipresente, onipotente, né? Onisciente. Ele consegue fazer as coisas. Esse sumo sacerdote, ainda que não sabia exatamente por que profetizou isso, mas essa profecia veio de Deus. Porque, irmãos, Jesus precisava realmente morrer pelo povo, para redimir o povo. E em ressurreição, ele pôde entrar nos discípulos como o Espírito. Assim está em João capítulo 14, né? Versículo 17. Versículo 16 diz assim: e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E quem é esse outro Consolador? O Espírito da verdade,
que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas ele disse para os seus discípulos: vós o conheceis. Como o discípulo conhece o outro Consolador? Conhece o Espírito da verdade. Aqui diz: vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem habitava com os discípulos? Jesus. E quem iria entrar nos discípulos depois da sua morte e ressurreição? Ele mesmo, só que em forma do Espírito, como Espírito da verdade, certo? Então, irmãos, e também em João 20, 22, depois que Jesus ressuscitou, ele foi visitar os discípulos, tá? Onde estavam os discípulos, estavam no recinto com todas as portas trancadas, por medo dos judeus, e Jesus entrou no meio deles. Ele não precisou atravessar a porta, nem atravessar a parede, ele simplesmente estava com o corpo de ressurreição, não era matéria. Ele apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Irmãos, o corpo de ressurreição é misterioso também. De um lado não é matéria, mas por outro lado você pode tocar. Veja as minhas mãos, né? E o meu lado. Aí alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aí no versículo 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles, assim, ó, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ele se tornou o próprio Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Foi soprado para dentro dos discípulos. Irmãos, por isso que convém que ele morra, para que pudesse, na ressurreição, ele se tornar o Espírito capaz de entrar em nós. Irmãos, hoje Cristo está em nós. Cristo está em nós ou não está em nós? Quem não crê, eu vou mostrar aqui com Romanos 8 para vocês. Cristo está em você ou não? Sabe por quê? Muitos anos atrás, eu perguntei para um mestre da Bíblia, muito famoso aqui no Brasil. E ele acreditava que Cristo hoje está no céu, com o Pai, e quem está aqui é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem entrou em nós. E quem é o Espírito Santo para ele? Ele era o representante de Deus que está em nós. Então eu fiz uma pergunta simples para ele. Falei: você acredita que Cristo está em você? Não só representante, Cristo está em você? Ele falou: não, Cristo está em mim, mas na verdade o Espírito Santo como representante de Deus está em mim. Aí eu mostrei esse versículo para ele, né? Aqui, ó, versículo 9, Romanos 8. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Quem habita em vocês? O Espírito de Deus, tá? E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então você tem o Espírito de Deus, mas também tem o Espírito de Cristo? Como é isso? Me explica. Você tem Espírito de Deus ou Espírito de Cristo? Quem sabe dizer? Você tem um Deus triuno em você. Você tem um Espírito. Você tem que crer do jeito que é escrito aqui. O Espírito de Deus habita em você ou não? O Espírito de Cristo está em você ou não? É só acreditar. É ou não é? Aí o versículo 10. Se porém Cristo está em vós. Quem está em vocês? Cristo. Cristo está ou não está em vocês?
não é somente representante de Deus que está em você, o próprio Cristo está em você, tá? O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, ele vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. O mesmo Espírito que exerceu a sua suprema grandeza do seu poder, ressuscitando a Jesus dentre os mortos, esse Espírito habita em você. Não falta poder em você, é só acioná-lo. Como você vai acioná-lo? Só que para acioná-lo, você precisa da palavra profética. Jesus precisa falar. Se Jesus não fala, Lázaro vem para fora, não acontece nada. Mas graças a Deus, esses anos todos, irmãos, Jesus tem falado conosco. E a palavra profética vem. Como é que você aciona o poder da palavra? Crendo, acionando o Espírito que está dentro de você. Crendo na palavra, esse Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos vai operar com grande poder em você. Crê ou não crê? Por isso, irmãos, no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4, né, vamos lá ver rapidamente. Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essas outras línguas, irmãos, são as línguas das nações, de onde os judeus que estavam em outras nações vieram para a festa de Pentecostes em Jerusalém. E esses que estavam, os 120 que estavam nesse recinto, foram batizados pelo Espírito Santo. Esse batismo significa o quê? Significa que o Espírito Santo os batizou para serem membro do corpo de Cristo. Por isso que esse versículo fala aqui, né, para reunir todos em um só corpo os filhos de Deus. Então aí surgiu a igreja, né, no dia de Pentecostes, para que os membros hoje sejam aperfeiçoados para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículos 11 e 12. Por isso, irmãos, a ressurreição de Lázaro que Jesus operou tem um propósito. Não é só para exibição, mas é para produzir materiais para edificação e produzir edificadores. Você que experimentou a ressurreição, você foi chamado por Deus para ser um dos edificadores e também um dos que vão para a rua buscar material de edificação, para os que crerem em Jesus sejam trazidos para a igreja. Então vamos continuar. João capítulo 11, versículo 54. Versículo 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Tomaram decisão. O Sinédrio tomou a decisão de matar Jesus. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Então Jesus se retirou
da Judéia e foi para um lugar no deserto, uma cidade chamada Efraim. Aí estava próxima a Páscoa dos judeus e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Antes da Páscoa, os judeus acostumam chegar antes para fazer primeiro a cerimônia, os ritos de purificação, né, dos seus corpos, tá? Então, lá procuravam Jesus, estando eles no templo, diziam uns para os outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Olha só, o Sinédrio tomou essa decisão: se ele aparecer, eles iriam prendê-lo e matá-lo, tá? Senhor Jesus, vocês sabiam que essa Páscoa era a última Páscoa de Jesus? Você sabia que essa Páscoa, na verdade, o verdadeiro cordeiro que seria morto nesta Páscoa era Jesus? Ele seria o cordeiro da Páscoa, né, oferecido para ser sacrificado a Deus, tá? Então, aí vamos para capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então, irmãos, Jesus esperou um pouco lá em Efraim, e quando chegou 6 dias antes, ele subiu até Betânia. Betânia, eu já disse, era uma aldeia na encosta do Monte das Oliveiras, a 3 quilômetros de Jerusalém, e ali estava, né, onde Jesus ressuscitou a Lázaro. Ali estava uma família, uma casa que ama Jesus, tá? E 6 dias significa o que, irmãos? 6 dias que Jesus teria só 6 dias de vida. 6 dias, o que restava, o tempo que restava para Jesus até a sua morte, tá? Então, de um lado, toda hostilidade por parte de quem deveria receber Jesus, os líderes judeus, os líderes do povo. E por outro lado, Jesus agora encontrou em Betânia um lugar onde tenha um ambiente extremamente receptivo, que é uma amostra da vida da igreja. Irmãos, nós estamos nesse ambiente extremamente receptivo a Jesus. Por isso, irmãos, todos nós sentimos a presença de Jesus aqui. Você não sente isso? O nosso louvor, quando cantamos, quando pulamos, quando festejamos, irmãos, não é nada artificial, não é nada fabricado, é uma alegria que vem do interior. A gente sente a presença do Senhor aqui, porque o Senhor está alegre. Aqui Ele está se sentindo à vontade, porque Ele está na casa dEle. Aqui Ele tem os que o recebem, os que o amam, não é isso? Porque Ele nos salvou, nos curou, né? Nos perdoou os pecados, e nós estamos aqui, irmãos. Ó Senhor Jesus. Essa casa, né? Versículo 2: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, tá? Então, nesta casa, alguém deu um banquete para Jesus. Quem deu esse banquete para Jesus, a gente consegue ver em Marcos capítulo 14, versículo 3, para saber quem deu esse banquete, quem ofereceu esse banquete. Marcos 14,
versículo 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso. Irmão, não tem coisa boa como integrante da igreja, né? Como eu disse hoje de manhã, são todos da caverna de Adulão, né? O Senhor chama os paralíticos, chama os cegos, chama os coxos, né? O Senhor chama os que não são, chama os pobres, chama os miseráveis. Ó Senhor Jesus. E agora o Senhor chamou o quê? Um leproso. Ó Senhor Jesus. São esses os integrantes da igreja. Na casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Então, irmãos, é a mesma ceia, o mesmo banquete. Então, voltando lá para João capítulo 12, tá? Aí versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, Jesus estava no banquete da casa de Simão o leproso. E estava ali Lázaro, que estava morto, e Jesus ressuscitou. Estava ali Marta, que o servia, e também estava ali a Maria, que trouxe o quê? Trouxe uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, tá? Então, irmãos, uma libra aqui equivale a cerca de 340 gramas, 340 gramas. E o seu custo era, no versículo 5, porque não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres. Então, esse perfume vale 300 denários. Eu já havia dito para vocês que o denário era uma moeda romana, uma moeda de prata, né? Era um pagamento considerado bom para um trabalho de um dia. Então, irmãos, vocês podem ver no caso dos trabalhadores da vinha, onde Deus finalmente chamou os trabalhadores da última hora, lá em Mateus 20, versículo 2, dá uma olhada. Mateus 20, e você foi assalariado com esse preço, como trabalhador da última hora. 20, versículo 1 diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, um bom salário, né, é 1 denário por dia, tá? 1 denário por dia. E aproveitando então, irmãos, que o Senhor, né, depois de chamar de 3 em 3 horas os trabalhadores convencionais, na última hora o Senhor viu que ainda tinha muito trabalho para fazer. A sua vontade, a vontade da casa, né, dono da casa ainda não tinha sido terminado o trabalho. Aí ele chamou os trabalhadores da última hora. Irmão, ele também combinou conosco 1 denário e chamou você para trabalhar nessa última hora. Irmão, essa última hora, irmão, nós temos que fazer tudo que falta fazer. Vamos trabalhar? Vamos trazer o Senhor de volta? Porque só falta 1 hora. Eu acho que falta menos que 1 hora, né? Já se passou um tempo já. Vamos fazer a vontade de Deus acontecer nos nossos dias.
a edificação da casa de Deus acontecer nos nossos dias e o reino de Deus ser trazido aqui na terra. Irmãos, esse é o trabalhador, é a responsabilidade dos trabalhadores da última hora, que somos nós. Quem aqui se considera esses trabalhadores contratados pelo Senhor? Eu quero fazer parte disso. Então, irmãos, 300 denários equivale ao salário de 300 dias de trabalho. Se você, você somar os finais de semana, feriados, tal, 300 dias equivale praticamente o salário de um ano. De um ano. Calcule quanto você ganha. E agora, vezes 12. Se quiser, pode jogar o 13º também. Quanto dá esse salário? É o valor do perfume. Você imaginou esse preço? É muito alto o preço. Irmão, Jesus vale ou não vale esse preço? Ela ungiu os pés de Jesus, enxugou com seus cabelos, quebrou um vaso que ela guardava para um momento especial. Ela quebrou o salário de um ano e derramou aos pés do Senhor Jesus para ungir os pés. Irmãos, na época era costume, se um anfitrião convidasse para um banquete, de certa nobreza, certo? O dono da casa teria preparado água para cada um lavar os pés. Por que tinha esse hábito? Porque naquele tempo, andava-se de sandálias. Não tinha esse sapato bonitinho que vocês têm aí, E quando você vai numa festa, vai com um sapato bonito, polido. Mas não, antigamente ia para as festas de sandália. Você imagina, irmãos, naquele tempo não tinha tantas estradas pavimentadas, não tinha tantas calçadões, tantas calçadas pavimentadas, e muita poeira, muita terra, muito barro, até chegar na casa do banquete, seus pés na sandália já está cheio de poeira e quem sabe cheio de lama. E para comer assim com os pés sujos, não é agradável. Então, antes do banquete, preparavam-se uma água, e alguém lavar os pés. E Jesus entrou na casa de Simão, não deram água para ele lavar os pés. E essa mulher, Maria, quebrou um vaso que valia 300 denários e lavou os pés do Senhor e ungiu os pés do Senhor, e não enxugou com uma toalha, enxugou com seus próprios cabelos. Ó Senhor Jesus, vale tudo isso? Eu falei já de que os cabelos para uma mulher são a glória dela, não é? As mulheres prezam cabelo. É por isso que eu disse que os cabelos não é glória para o homem, Tanto é que o Senhor deu pouco cabelo para muita gente aqui, pouco cabelo. Mas para a mulher não, para a mulher é glória. E essa mulher usou a sua glória. O que é a glória? É o seu orgulho, não é? O seu ponto máximo de si. E ela rebaixou-se, se humilhou e colocou a parte mais gloriosa do seu ser, mais alta do seu ser, para rebaixar-se a parte mais baixa de uma pessoa, Jesus. E os pés é um lugar sujeito às sujeiras.
Então, ela deu o melhor de si, a parte que era a glória dela, o próprio orgulho dela. Então ela foi lá e enxugou com os seus cabelos os pés de Jesus. Então, irmãos, é uma demonstração máxima do seu amor para com Jesus. Por isso, irmãos, os que o Senhor chama para a vida da igreja, irmão, nós podemos não ter tido um passado bom, podemos ter sido pecadores, podemos ter sido um leproso, né? Podemos ter sido um paralítico, um cego, até um morto. Mas, irmãos, depois que o Senhor nos salvou e nos colocou na vida da igreja, irmãos, tem uma coisa que o Senhor quer de nós, que é amá-lo. Vamos amá-lo acima de tudo? Por isso que Deuteronômio 6, o Senhor falou isso, não foi? Deuteronômio 6. Versículo 3: Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. E como te disse o Senhor Deus e teus pais: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, Ele é o único Senhor. É o único Senhor que você tem. Você pode nessa vida ter muitos outros senhores, seu patrão, seu chefe, não é isso? Vários superiores. Mas, irmãos, o Senhor você só tem um. O verdadeiro Senhor você só tem um. Ama esse Senhor. Dá o melhor para Ele. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Versículo 5: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, isso o Senhor quer de nós. Na igreja tem que ter esse ambiente de amor. Você ama o Senhor? Mas ama a essa intensidade, a esse nível? Vamos amar o Senhor, irmão, de todo o coração, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Mas você vai dizer: Senhor, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho capacidade de te amar. Não tem problema. Versículos 6 e 7 nos dá o segredo de que isso se torne a nossa realidade. Como? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Se você permitir que a palavra de Cristo esteja inculcada no teu coração, o amor de Deus será gravada no seu coração, será a sua realidade. Aí sim você vai amar o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma e toda a tua força. Irmãos, versículo 7: aí você vai inculcar nos teus filhos, né, essa palavra, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. Isto é, leva aquele papel da imersão em todo lugar. E as escreverá nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, é assim que nós vamos ter a realidade de amar o Senhor, fazendo imersão na palavra, inculcando a palavra, falando entre nós, irmãos, a palavra, né, profética, né? Irmãos, tá maravilhoso, irmão, tá maravilhoso. Na sala dos cooperadores, a gente, né, de manhã e de tarde, a gente está ali fazendo imersão, inculcando a palavra no coração. Mas está gostoso demais. Está infundindo a realidade da palavra de Deus em nós. Nós não temos capacidade nem de amar o Senhor, mas, irmãos, a palavra nos dá essa realidade. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, em Marcos capítulo 14, versículo 9, eu já falei de manhã, mas eu acho que vale a pena falar aqui novamente, né? Marcos 14, versículo 9,
Aqui diz assim, versículo 8 diz assim: ela fez, Maria, né? Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Jesus mandou que a gente contasse quando pregássemos o Evangelho. Mas a gente não conta essa história para as pessoas quando pregamos o Evangelho. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, que se nós estamos cheios do amor pelo Senhor, se nós estamos inculcando a palavra do Senhor em nós, nós vamos ter essa realidade de amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. E as pessoas que recebem a nossa oração, a nossa pregação de Evangelho, irmãos, essas pessoas percebem a intensidade com que você ama o Senhor. Ou você faz meramente por fazer. Mas se você está louco pelo Senhor, a pessoa percebe. E a pessoa que recebe o Evangelho de um que está louco pelo Senhor, você vai gerar outro que é louco pelo Senhor. Se você é indiferente, faz só por obrigação a pregação do Evangelho, você vai gerar indiferentes. Mas se você for como Maria, ama o Senhor ao extremo, você daria tudo para o Senhor, e você sai nas ruas, passa por problemas, intempéries, dificuldades, mas você paga o preço, porque você ama esse Senhor. E a pessoa lá na rua percebe isso. Você vai gerar outro que é louco pelo Senhor. Vamos gerar muitos que amam o Senhor. Ó Senhor Jesus. Voltando para João, essa vida da igreja estava maravilhosa em Betânia, mas havia uma mosca na sopa. Capítulo 12 de João, versículo 4. Mas Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Lá vem ele, né, ser um homem espiritual, um homem moralista, não é isso? Para que gastar esse dinheiro? Vamos vender e dar para os pobres. Ele está preocupado com pobres? Versículo 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Um dos 12 discípulos de Jesus era ladrão. Como é que pode um negócio desse? E foi entregue para ladrão cuidar da bolsa, entregar para Herodes cuidar dos bebês, que mandou matar os bebês. Não sei se vocês sabiam dessa história. Entregar para ladrão cuidar da tesouraria, diretor financeiro, ladrão. Não estava preocupado com os pobres, não. Por quê? Porque ele não tinha essa consideração para com Jesus. Ele achava aquilo desperdício, achava aquilo demais, exagero. Irmãos, muitos, ó Senhor Jesus, irmão, nós estamos presenciando o testemunho dos adolescentes e jovens e vários outros irmãos, esse exagero de amor pelo Senhor. Irmãos, eu vejo os meus netos, os dois que amaram a casa de adolescentes
e todo final de semana quer estar com os adolescentes. Às vezes a gente, né, quer fazer alguma coisa em família, eles falam, não, nós queremos ir para casa de adolescentes. Às vezes o seu mais é exagerado, é demais. Irmãos, quem não tem essa consideração por Jesus, acha que é demais. Essa loucura toda, esse exagero que os adolescentes hoje só pensam em casa de adolescentes, só pensam em sair na rua pregar evangelho, só pensam em fazer imersão, só pensam em fazer transcrição. Eles vão bem na escola, graças a Deus, mas eles, todo o tempo, eles amam a palavra de Deus. Eles querem fazer, querem anotar, querem ouvir mensagem. E a gente no passado colocava eles num outro lugar para distrair, para não atrapalhar a reunião. Mas hoje eles prestam mais atenção do que adultos. Eles pegam cada um caderninho, começam a anotar. Ainda que alguns ainda têm garranchos, né? Escreve mal, tal. Mas, irmãos, o coração deles, o Senhor ama. É um desperdício ou não é? Quando os outros comentam que desperdício, é porque, irmãos, nós estamos sendo mais para Judas Iscariotes do que para Maria. E Judas Iscariote é aquele que estava para traí-lo. Irmão, não seja um traidor, seja um que ama o Senhor. A sua preocupação de Judas pelos pobres era mera fachada de espiritualidade. Irmão, muitos falam com você como homem de Deus. Irmão, eu estou preocupado com você, falo da parte de Deus, né? Eu quero orar com você, né? Eu quero saber como você está. Você tem problema com imersão, né? Não tem problema, tem outros também tem problema, né? Eu quero cuidar de você. Irmãos, é cheio de uma fachada de espiritualidade, mas pronto para te dar uma facada pelas costas, né? Irmãos, porque Judas, irmão, Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. Como ele se tornou conhecido, eu pergunto para vocês. Judas era João ninguém. Quem conhecia ele? E agora o mundo todo conhece ele. Por que ele se tornou tão conhecido? Por que os líderes judeus foram procurar ele? Ou ele foi procurar os líderes judeus? E combinaram 30 moedas de prata para trair Jesus. Ninguém pagaria um centavo por Judas. Mas por que está fazendo isso? Porque Judas, desculpe falar, surfou na onda de Jesus. Ele aproveitou da fama de Jesus e ele se tornou famoso. É ou não é? Muitos irmãos se aproveitam da igreja, da obra, do ministério para se fazer conhecido. E depois faz uma obra de traição. Mas graças a Deus, irmãos, o Senhor tinha outros 11 discípulos. E vocês são esses 11 discípulos. A preocupação de Judas pelos pobres era mera fachada. Ele ficou incomodado com o amor exagerado de Maria. Assim como alguns se incomodam com os irmãos, jovens e adolescentes sejam exageradamente absolutos pelo Senhor, até a alegria deles os incomoda. Eu soube um que agrediu um porque ele estava alegre pulando. Por que está tão alegre? Jesus, entretanto, vamos lá, vamos continuar. Versículo 7.
Jesus, entretanto, disse: deixai-a, deixa, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem. Ninguém vai se lembrar de mim agora. A Maria se lembrou de mim, já ungiu para me embalsamar na minha morte. Ó Senhor Jesus, mas porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Por isso, irmãos, amar o Senhor tem que aproveitar a oportunidade. Se você perder a oportunidade, irmãos, já foi, né? Pode ser que venha outra oportunidade, mas essa oportunidade já passou. Por isso, irmão, vamos aproveitar todas as oportunidades para amar o Senhor, para demonstrar o nosso amor pelo Senhor, quebrando o nosso vaso de alabastro, para embalsamar o Senhor, para ungir os pés do Senhor. Ó Senhor Jesus. Desde o episódio de João 6, João, o autor do Evangelho de João, já vinha alertando, né? Em João 6, que havia um que iria trair Jesus. Vocês se lembram ou não? Em João 6, versículos 70 e 71, replicou. Primeiro ele falou assim, no versículo 64: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus sabia disso. Versículos 70 e 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo, um de vós é diabo. Um de vós é diabo. Olha que palavra séria, né? Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Irmãos, a traição é coisa mais feia, até mesmo entre os seres humanos. É do diabo. O diabo tem que entrar no coração dele para fazer essa traição, né? Ó Senhor Jesus. Vamos lá, vamos seguir. Deixa para lá. Porque usar os pobres ou a prática de boas ações como pretexto para inibir a manifestação de amor de outros é porque segue o Senhor por algum outro interesse. Ele está aqui na igreja, serve na igreja, na verdade por algum interesse. Irmãos, já passou por mim, né? Pessoas que eu ajudei, aí de repente, irmãos, dei espaço para ele na igreja, ele passou a falar mensagens, né? Ele era um bom mestre, passou a falar mensagem. Aí no começo ele era todo tímido, ele falava assim: não, incrível, eu fui mestre nas denominações, mas chego aqui na igreja, eu não sei, parece que o Senhor selou a minha boca, não consigo falar nada. Eu fui aperfeiçoando ele e de repente passou a falar. Mas ele passou a falar e começou a passar da medida, e passou a ter orgulho no seu coração. Ele pregava uma boa mensagem, ele achava boa, certo? Uma boa mensagem. Ele ia se despedir dos irmãos dizendo assim: você gostou da minha palavra? Você gostou da minha ajuda? Recebeu ajuda do que eu falei? Quer dizer, então, irmãos, aí, irmão, não deu outra. Ele não conseguiu permanecer na vida da igreja. Irmão, a vida da igreja prova as pessoas. Se você tem outro interesse, você tem ambição, você está procurando fama, está procurando popularidade, ou até ganhos em dinheiro, irmãos, aqui não é lugar para isso. O Senhor prova os corações aqui. É ou não é? Porque só permanece quem é puro de coração. Porque tudo que se faz nas trevas, um dia será exposto pela luz.
Essas pessoas geralmente se irritam com o que elas consideram de exagero ou desperdício. E não só, em Mateus 26, versículo 8, ali dizia que não só Judas, mas outros discípulos foram influenciados também por Judas. Você vê como é perigoso, os maus costumes corrompem, Se você fica de uma pessoa negativa, você se torna negativo. Por isso, irmão, não caia nessa. Se envolva com pessoas positivas. Se envolva com pessoas saudáveis, os que fazem imersão, os que inculcam a palavra, os que quando abre a boca só tem palavras de edificação, Capítulo 28 de Mateus, versículo 8. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que esse desperdício? Então Judas acabou influenciando outros discípulos. Irmãos, que desperdício, irmãos. Desperdício. Irmãos, se é desperdício, irmãos, eu desperdiçaria tudo para o Senhor. O Senhor merece tudo que eu tenho, toda a minha vida para o Senhor. É ou não é? Ele vale todo o meu sacrifício, até da minha própria vida, Ele merece. É ou não é? Ó Senhor Jesus, vamos dar o melhor para o Senhor. Quanto exagero quebrar um vaso, derramar o bálsamo de alto valor nos pés de Jesus e lhe enxugar os pés com os cabelos. Que desperdício! Porém eles não sabiam que era a sua oportunidade única para o sepultamento de Jesus, que ocorreria poucos dias depois. Quantas pessoas, irmãos, entregaram sua vida, o seu futuro para amar e servir ao Senhor? Você é um deles? Quem está disposto a se desperdiçar para o Senhor? E eu quero me desperdiçar o resto da minha vida para o Senhor. É uma grande honra poder amar e dar nossa vida para o nosso amado Senhor. É uma grande honra. E encheu-se a casa com o perfume do bálsamo. Irmão, se aqui a vida da igreja todos amam o Senhor com essa intensidade, irmão, nós entramos no local de reuniões, nós entramos nas reuniões da igreja, irmão, nós entramos para um lugar perfumado. Um perfume de amor, um perfume de entrega, um perfume de consagração, um perfume de desperdício para o nosso Senhor. Irmãos, essa é a vida da igreja. Ela é feliz, ela é alegre, ela é perfumada. E aí disseram-me que todos, por serem alegres, são bonitos. Todos são bonitos aqui, porque todos estão alegres. E todos aqui, o ambiente está perfumado. Ó Senhor Jesus, é um ambiente que tem uma fragrância, a doce fragrância de amor pelo Senhor. Aí, irmãos, vamos continuar, versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Então não foram somente para ver Jesus, foram lá para ver Lázaro, queriam ver com seus olhos aquele que estivera 4 dias sepultado. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Não só queriam matar Jesus, querem matar Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Irmãos, quantas pessoas, por causa do seu testemunho, creem em Jesus? Por causa do que Deus fez na sua vida. Os adolescentes, com a mudança de vida, conseguiram trazer muita gente para vem ver, e passaram a crer em Jesus. Irmão, nós somos testemunhas vivas de que o Senhor nos ressuscitou.
dos mortos. Senhor Jesus. A reunião da vida da igreja, cheio de ex-mortos, os que estiveram mortos, mas estamos vivos, ressurretos. Quanta mudança de vida! Você era imprestável para Deus, mas agora você está vivo servindo a Deus. Os nossos adolescentes que antes eram tímidos, eram fechados em seu mundo, se trancavam no quarto, com celular, computador, insociável. Mas, irmãos, o Senhor mudou a vida deles. Eles que estavam sem futuro, eles foram ressuscitados pelo Senhor através da palavra. Por isso eles amam o Senhor e amam a palavra. Hoje vivem uma vida de absoluto amor pelo Senhor e absoluto amor pela palavra. Fazem imersão, transcrição, os seus testemunhos de transformação e de ressurreição, irmãos, enche o ambiente da igreja. E são notórios todos que os cercam, seus pais, seus parentes, as pessoas, seus colegas, amigos, irmãos, todos veem a sua mudança, né, de uma forma notória. Senhor Jesus. O diabo, ele foi homicida desde o princípio. João capítulo 1, versículo 44, já lemos isso. Ele estava por trás de Caim quando, por inveja, matou o seu irmão Abel, porque Deus se agradou de Abel e não dele, e por ódio o matou, né? Então, irmãos, quando o diabo entra no coração de alguém, assim como de Judas, assim como dos fariseus, assim como de principais sacerdotes, irmãos, parece incrível. Outro dia é um irmão que convivia com você, mas de repente o ódio enche o coração. Irmãos, tem pessoas dispostas, pessoas se tornam agressivas, começam a agredir, não só verbalmente, capaz até entrar em via de fato, sabe, coisas desse tipo. De onde vem esse ódio, irmãos? Como é que pode? De onde vem esse ódio? Esse ódio vem do diabo, que está por trás disso tudo, não é isso? Por isso a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados de potestade desse mundo, os dominadores desse mundo tenebroso. Ele está por trás de todo esse trabalho, né? Dos fariseus querendo matar Jesus e querendo matar a Lázaro também, né? Ó Senhor Jesus. E os líderes dos judeus, estimulados pelo inimigo de Deus, procuram matar não só a Jesus, mas também quem foi ressuscitado por ele. Irmão, nós temos testemunhado isso nos nossos dias: mentiras, tramas, difamações, maledicências, até agressões, até violência. Porém, nós sabemos que as portas do Hades não prevalecerão contra a igreja edificada. Mateus 16, 18. Por isso, irmãos, agenda positiva. Vamos trabalhar para a edificação da casa de Deus e lutar pelo seu reino. Vamos continuar pregando o evangelho do reino. Jesus é o Senhor.